Eu vou fazer uma pequena fala aqui para vocês. As águas, no seu fluxo contínuo, precisam encontrar as fissuras, entrar nelas delicadamente e fazer uma suave pressão, alargando essas fissuras, até que elas se tornem brechas grandes o suficientes para o novo entrar. Então, eu vou trazer alguns convidados para essa mesa conosco, para que a gente possa, a partir de diferentes visões, ampliar ainda mais todo esse conhecimento que o professor Pedro trouxe para nós. E vou chamar, então, por gentileza, Alexandre Gonçalves da Silva, engenheiro agrônomo da Agan Ambiental de Engenharia e Consultoria. Marina Ramos Baldin, gestora ambiental, coordenadora também do projeto Caminho das Águas de Campos do Jordão, gerente de sustentabilidade. Bruno Fernando Alves, engenheiro da Gelberts Engenharia Integrada e vereador eleito agora em 2024 aqui em Santo Antônio do Pinhal. Eu vou pedir apoio do Diego, por gentileza, Diego, para você passar o microfone para o público para nós. Mas antes desse momento, pessoal, eu tenho um pedido aqui para os nossos convidados. Nós conversamos anteriormente. E a ideia, para que a gente possa largar esse diálogo, é que a gente entenda quem está aqui. Então, vou pedir para cada um deles se apresentar e trazer para nós como que a sua trajetória pessoal, profissional, como eles chegam até aqui, dialogando com o tema da governança da água e da educação ambiental. Cientes de que nós estamos aqui, nós vamos abrir para a participação de vocês, para que vocês possam trazer perguntas e observações. E eu tenho um pedido muito especial, que é para que nós possamos cuidar desse nosso tempo coletivo, para que a nossa noite seja frutífera. Então, que a gente traga as nossas observações, as nossas perguntas, mas tente, de alguma forma, ser sintético, objetivo, para dar oportunidade para que outras pessoas também possam compartilhar suas observações. Tudo bem? Bruno, você pode começar para nós, por gentileza? Boa noite a todos. Eu sou Bruno Alves, minhoca da terra, como muitos dizem, né? Nasci e criado aqui em Santo Antônio. Me formei em engenharia mecatrônica, depois eu fui para engenharia civil, mas sempre gostei de trabalhar bastante com topografia, então isso correlacionou com muitas questões ambientais, né? Foi muito natural, né? E desde criança, né, esses assuntos na escola já vinham martelando, e conforme a gente vai estudando, conforme a gente vai buscando conhecimento, sempre me coloquei à disposição até para dialogar, porque a gente, como a gente estava falando, né, a gente tem culturas diferentes, pensamentos diferentes de outras gerações, então eu me coloquei numa transição de gerações para a gente mudar certos comportamentos que a gente tinha, principalmente em relação à água. Então, hoje o meu trabalho de educação ambiental está relacionado à minha profissão e isso daqui veio agregar e muito para eu poder passar esse conhecimento, passar mais educação ambiental para as pessoas. Muito obrigada, Bruno. E o Bruno também, ele é cursista do curso de extensão, né, que a gente está realizando em parceria com a UFABC pelo projeto Caminho das Águas. Então, agradecer muito, Bruno, por estar aqui conosco. Professor Pedro, o senhor quer se apresentar também, apesar de já ter palestrado, então, por gentileza? Eu sou economista e sociólogo. Eu tenho um mestrado em planejamento urbano e um doutorado em sociologia. E sempre trabalhei com a temática do movimento social urbano, da participação. E sou professor
titular sênior, porque me aposentei em 2018 da Faculdade de Educação, mas eu continuo ativo em programa de pós-graduação em Ciência Ambiental da Universidade de São Paulo. Tenho trabalhado com os temas da governança da água, tenho trabalhado com os temas dos resíduos sólidos, da justiça climática, da mudança e da justiça climática e da educação para a sustentabilidade. Então, eu tenho no meu DNA uma visão interdisciplinar claramente colocada em toda a minha atividade, seja assim, professor, seja pesquisador e seja de militante. Obrigada. Alexandre Bonitini. Eu sou o Alexandre Gonçalves, engenheiro agrônomo, eu falo que sou neto ou bisneto da terra, né? Essa região. E eu me formei em 97. Em 98, eu fui já participar do Comitê de Bacias, como representante de uma associação de bairros, Comitê de Bacias aqui. Ele não existia ainda, né? A gestão era conjunta com o Comitê do Paraíba do Sul. Então, eu comecei a participar lá. E teve um fator que nos motivou a criar um comitê aqui da Serra da Mantiqueira, que era um propósito na época, que era a questão do saneamento. Então, em especial, a questão do esgoto, jogado no rio diretamente, relacionada diretamente com a questão do lixo, porque o lixo era muito mais presente nos rios quando os rios estavam mais sujos. Então, isso eu acho que talvez tenha sido na época, acho que não tem ninguém aqui participando do período, o propósito da gente criar um pacto para a criação do comitê aqui da Serra da Mantiqueira. Nós éramos meio ousados na época, a gente criou, foi lá no Palácio dos Bandeirantes, no meio de uma reunião lá plenária, pedia a criação, nós já tínhamos criado um grupo de trabalho, que a gente chamava Grupo Copa do T. E daí, nós queríamos, na época, que a Secretaria Executiva fosse exercida por uma das prefeituras, né? Que já foi, na época, uma guerra contra o Estado não aceitou, porque tem todo esse sistema do FEIDO que vinha sendo criado e tal, e a gente acabou tendo que manter o comitê com a Secretaria Executiva do DAE, né? Depois disso, eu participei, eu na época trabalhava com educação ambiental, na Coordenadoria de Educação Ambiental da Prefeitura de Campos do Jordão. Depois virei secretário de Meio Ambiente, fiquei lá por 4 anos. E daí eu fui trabalhar com gestão de recursos hídricos e saneamento. Então, fiz projetos de estação de tratamento de esgoto, fiz planos de saneamento, mais de 100 municípios, alguns do Rio Paraíba do Sul, outros Vale do Rio Doce, e algumas cidades independentes. Participei bastante nessa área de saneamento. Então, acompanhei bastante esses processos de gestão, de governança, de formatos de comitês de bacia e tal. E eu acho que, assim, essa questão do pacto, do propósito, acho que ela se faz, se desfaz, conforme as conquistas vão acontecendo, né? Quando a gente conseguiu a primeira conquista aqui, que foram as implantações das estações de tratamento de esgoto, especialmente Campo Jordão, que era mais complexo, e depois de São Bento do Sapucaí, eu acho que a gente perdeu um pouco aquele propósito inicial. Então, o primeiro pacto se desfez. E hoje, acho que esse pacto está voltando. Talvez esses temas que o professor trouxe hoje muito bem, né, da questão do risco, das mudanças climáticas e tal, seja um bom motivo para um novo pacto. Né? Porque isso acho que é o que motiva todo mundo a estar participando do processo, vir aqui, se dispor a conversar, dialogar com outras pessoas, fazer educação ambiental. Acho que isso é um principal motivo, né? O restante vem junto. A gente precisa ter um propósito para onde a gente vai. Então, eu tenho essa esperança, eu acredito no comitê, eu acredito muito no sistema atual, questão do FEIDO via DAE. Eu acho que isso precisa ser melhorado. Eu participei bastante coisa na CEIVAP, GEVAP, né? Fiz lá
avaliação de projetos, os planos de bacia, outras coisas, que funciona muito melhor, muito melhor, né? Então, acho que esse é um ponto interessante. Uma pergunta que o comitê aqui está fazendo 26 anos, talvez 25, 26 anos, né? Quanto já foi investido, né? Teve bastante coisa legal que foi feita nisso. Mas onde está? Nós não sabemos onde está. Né? Que é isso que o professor depois falou, da transparência, tudo isso e tal. A exigência dos projetos, tudo isso, assim, é muito importante, mas a comunicação é falha, né? Então, a importância dessas questões de dialogar, de trazer, né? Daqui a pouco nós estamos fazendo projetos de novo, que já foram feitos, né? Refazendo discussões que já foram retomadas. Então, eu acho que eu fico contente hoje, né, de ver a sociedade civil presente. Acho que isso é quem consegue dar continuidade aos processos, mesmo com as mudanças de governo, né? E a sociedade civil, para estar presente, ela tem que ter propósito, informação, porque também se ela se sentir usada, ela para de participar, né? E oportunidade de falar e ser ouvido, né? Acho que isso é o que motiva, e eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Tudo bem, Alexandre. Marina, por gentileza. Boa noite, gente. Eu sou Marina Baldini. Faz 10 anos, né, que eu moro na região, venho do sul de Minas e moro em Campos do Jordão. E vim para Campos com esse olhar de recém-formada, né, da gestão ambiental, que é uma área interdisciplinar também bem interessante. E tive algumas experiências profissionais. Primeiro, um pouco com consultoria ambiental, que eu acredito que é uma realidade que você se depara ali com o uso e ocupação do solo, né? E depois eu tive o prazer de trabalhar em unidades de conservação, né? Trabalhar na Fundação Florestal. E foi algo que trouxe muitas coisas boas, né? Em relação ao meu profissional e a minha percepção, né? É interessante. As áreas protegidas, elas também têm seus desafios, mas ao mesmo tempo você está ali mais próximo de um ambiente natural, né? Das nossas florestas, nossas matas. A gente tem aqui, por exemplo, a nossa maravilhosa floresta de araucárias, né? Que nos encanta. E isso foi me sensibilizando, né? Da maneira como que eu fui trabalhando com alguns projetos específicos com a água. Um dos projetos foi a Oficina das Águas, que a gente estendeu para São Bento do Sapucaí, para Santo Antônio, né? Foi uma relação bem interessante, foi um projeto que durou uns 5 anos. E também um outro projeto que é o evento de limpeza das águas, né? O evento de limpeza das águas que acontece em setembro. Foi algo que eu trabalhei junto com o Diego, que está presente aqui. E foi algo que foi me despertando uma paixão pelos recursos hídricos, né? Essa questão da Serra da Mantiqueira, a Serra que Chora. E isso me fez desenvolver um olhar bem interessante para nossas águas, né? E assim como o professor Pedro hoje mostrou para a gente, às vezes a gente tem um pouco o costume de separar, né? As coisas, a água, a floresta, mas tudo está interligado, né? Então, a água depende totalmente da floresta e assim por diante. Então, eu acabei percorrendo esse caminho dos recursos hídricos, né? E juntamente sempre com a educação ambiental. Eu lembro na época da minha faculdade, algumas vezes, tem muitas áreas, né, da gestão ambiental. E às vezes a educação ambiental ela fica um pouco de lado. Eu sentia um pouco isso. Que talvez a educação ambiental, aquela coisa para criança, aquela coisa muito do ambiente formal, né? E hoje é muito claro, dentro da minha atuação também, eu trabalhei também no Parque da Lagoinha, diretamente coordenando um centro de educação ambiental, que a gente recebia escola, grupos de adultos, né? E a gente vê a grande importância da educação ambiental, né? Então, eu acredito que a educação ambiental, ela vem em primeiro lugar, né? Para a gente poder conseguir trabalhar os outros aspectos, né? Então, eu acabei seguindo esse caminho, né? Também sendo uma ecoturista, gosto muito de fazer trilha, trabalhando nessa parte como guia também na região. A gente vai descobrindo um tesouro que é pra gente, né? Eu acredito que dificilmente, até pensando em Brasil, são poucos os lugares que você pode ir, que você tem uma parte urbanizada, e você pode encontrar água transparente, água, né, como a gente tem, por exemplo, dentro do Parque Estadual Campos do Jordão, que é uma grande referência para a gente lá de Campos do Jordão. Então, a gente tem esse grande privilégio, né? Então, eu vejo que essa discussão é muito importante para a gente. Os recursos hídricos
um caminho que hoje está muito evidente essa questão, né, como eu posso dizer, da escassez hídrica, que é um desafio. As mudanças climáticas estão evidentes, né? E mesmo assim a gente vê que nem todo mundo concorda ou enxerga algo tão claro e tão óbvio, né? Mas foi esse caminho que eu fui percorrendo e é o que eu acredito, né? Depois eu acabei fazendo mestrado em meio ambiente e recursos hídricos e eu trabalhei especialmente em educação ambiental, que é eu vejo como o único caminho, né, dentro das outras áreas de formação. Então, é muito importante para a gente e pensar hoje na questão da governança, como o professor explicou para a gente, a questão do ESG que a gente vê é algo empresarial, é algo, né, muito pensado empresarial, mas ela vem de uma maneira bem interessante para a gente poder entender a governança, né? Ela está chegando nas empresas, nos ambientes, né, nos ambientes acadêmicos, e é algo complexo, mas que pode nos trazer muitos resultados, né? E a importância da gente estar aqui hoje com a sociedade civil, como o Alexandre falou, achei bem bacana, porque a gente pode ter vários especialistas e não ter a sociedade aqui para ouvir, para dar seu tempo, né? Então isso é muito importante para a nossa região. Nós temos uma região muito especial, Serra da Mantiqueira, vocês sabem, com certeza todos que estão aqui sabem realmente a importância, né? O privilégio nosso de estar aqui nessa região e os conflitos que a gente enfrenta por aqui, né? Os conflitos do turismo, dos negócios também, né? E a gente precisa se reunir, se organizar para fazer alguma coisa, né? E esse projeto, ele vem para isso, com esse viés participativo que é muito importante, e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Marina. Eu quero destacar a presença da Nádia, que é nossa coordenadora em São Bento do Sapucaí, do Diego, que é nosso coordenador aqui em Santo Antônio do Punhal, e a presença de membros do Comitê de Bacias também. O Eduardo está aqui, a Marta, atualmente vereadora aqui em Santo Antônio do Punhal, IEG. Temos outros? Somos nós. Então, pessoal, a partir da composição dessa mesa, né, dessa partilha que a gente percebe que é tão valiosa, né, participantes com experiências na gestão pública, na iniciativa privada, na academia, todos nós, enquanto munícipes, cidadãos, né, então a gente abre esse espaço para observação, participação e perguntas de vocês. Sugiro que a gente faça uma abertura para 3 perguntas de observações, a gente volta aqui para a mesa e segue esse caminho. Pode ser? Temos inscritos? Alguém? Por favor, eu vou pedir, por gentileza, para o senhor se apresentar e indicar, se o senhor for fazer alguma pergunta para alguém da mesa, para quem o senhor está direcionando, tá bom? Por gentileza. Bom, boa noite a todos. Mais uma vez, eu estou aqui de invasor, né? Eu venho de Gonçalves e realmente não é que seja uma coisa particular, mas o problema é igual, né? As soluções estão sendo tratadas no Conselho de Investigação de Feira, mas o problema é geral. Então, só para contextualizar um pouquinho, bem rápido, né? Eu sou da turma, né, de engenheiros, já que não querem ser mais engenheiros, né? Eu tomei essa decisão quando eu tive 50 anos de idade. E nessa oportunidade, eu estava trabalhando com transferência de tecnologia na área de automação, introdução de computadores de processos e melhorias. No período do boom das minas, das minas, o crescimento, tudo isso, né? E eu trabalhei, né, com uma empresa francesa aqui no Brasil durante 14 anos, né, na implementação disso. E chegou um momento da minha vida que eu cheguei à conclusão que meu engenheiro precisa muito pouco. Que é uma visão muito pequena que tem o engenheiro da vida, né? O engenheiro é uma visão muito pequena. E esses conceitos que eu tenho, que eu trouxe da minha engenharia, que conceito de complexidade, teoria sistêmica, né? E toda esse apanhado de ideias novas, né? Eu um dia me parei em casa e coloquei essas palavras, teoria sistêmica, teoria da complexidade, e coloquei meio ambiente. O que eu vi na minha frente de trabalhos, de problemas que já se discutiam sobre essa nova
visão, né, do que é o conhecimento, isso tudo eu falei para chegar, porque toda vez, eu estou trabalhando no plano diretor de Gonçalves, né, há quatro anos, né, estamos tentando fazer a aprovação. Essa palestra foi muito interessante, porque as dificuldades que nós estamos tendo lá para aprovação, né, ela bate muito de frente com isso aí, né, as pessoas não entendem o que é mudança climática. Gonçalves tem uma tradição de ser sempre teve muita água, né? Todo mundo fala, sempre teve muita água, mas não está tendo mais muita água. Mas as pessoas não admitem, né? E Gonçalves não está tendo tanta água assim. Então, a minha pergunta, talvez seja o professor Jacó, é no sentido de, toda vez que se fala de educação ambiental, essa é a minha experiência, hein? Eu sou muito, como diz, enxerido, né? Enxerido em termos de educação, que eu acho que o ponto fundamental de qualquer discussão é ter educação. E eu sempre recebo, eu participo do comitê também da APA, né? Toda vez que fala isso, a resposta que vem para mim é o seguinte: nós já fazemos educação ambiental. Todo mundo já faz educação ambiental. Ninguém nunca é capaz de dizer que eu entendo do problema que está acontecendo. Então, você vai ver, o que você faz de educação ambiental? O que você faz de educação ambiental? Nós temos uma horta no fundo da escola, os alunos ficam regando, plantando a fora, mas isso não é um problema. Né? Então, professor, como será possível, né, essa nova educação ambiental? Porque falar de educação ambiental hoje, eu pergunto, você estudou onde? Onde começou a sua dúvida de educação ambiental? Então, de tudo que o professor falou aí, né, o conceito de educação ambiental é uma coisa muito mais complexa. É muito mais complexa do que a gente vem tratando. Tanto é que o mundo chegou onde chegamos, né? Se a gente tivesse o pensamento de educação ambiental correto, nós não teríamos chegado nesse problema que nós temos hoje, né? A gente sabe que tem o problema econômico, o poder dos estados, o capitalismo que fica só acumulando riqueza, retirando riqueza, o nosso consumo, né? A nossa maneira de consumir sempre quer mais, quer mais, quer mais. E o planeta falou e chegou para. Não tem mais para ninguém. Então, professor, qual consideração, qual recomendação da sua experiência com relação a como fazer que as pessoas entendam, mesmo os envolvidos, né, que tem que aprender muita coisa nova? Muito obrigada. Antes de passar ao professor, temos mais alguma observação? Por gentileza, Diego, ali atrás, depois aqui na frente. E aí a gente volta para nós. Boa noite, eu sou Regina, São Luís do Paraitinga e também Taubaté. A gente fica nas duas cidades. Eu e meu marido aqui, Nelson, também não somos das 3 cidades que estão no projeto, mas viemos na outra reunião, estamos aqui exatamente por esse motivo que o senhor acabou de levantar. Nós queremos aprender mais de educação ambiental, porque como professores que já fomos, mas que seremos sempre, também queremos ajudar a esclarecer sobre esses assuntos. Então, eu queria um pouco mais direto ao ponto e perguntar para vocês o seguinte: o que fazer com as pessoas que têm uma pequena propriedade, vamos começar dos pequenos, né? Aquele pequeno sitiante, tem uma chácara, um sítio um pouco maior, mas que tem gado passando na beira da nascente. O que faz para tirar o gado dele de lá? O que fazer, por exemplo, com aquele sitiante que coloca agrotóxico, que usa o mata-mato, que é o mais comum, né? Eu estou falando ainda do que eu sei, isso é muito pouco, hein? E que é proibido, né, de usar, mas que usa e que está poluindo a água. O que fazer com as pessoas que cada vez mais vai dando um jeitinho de cortar a mata por baixo para poder soltar o gado ali na mata? E a gente vê isso com pessoas das mais humildes até os grandes. A questão é a dimensão e a proporção que muda, mas o erro está ali. Então, eu acho que essa questão
E aí eu também reafirmo que já foi colocado pelo senhor aqui, que perguntou, da importância da educação ambiental, porque se não houver mudança de mentalidade, não vai mudar nada disso. Outra coisa, nós precisamos, nós, sociedade civil, povo, cidadão, nós precisamos conhecer melhor quais são as políticas públicas que nós podemos utilizar a nosso favor para preservar realmente o meio ambiente. Quais são as políticas públicas que existem? E as que não existem, mas precisam ser feitas? Como podemos nos organizar e começar a fazer esse trabalho? Porque, por exemplo, já podia estar no currículo escolar a educação ambiental de uma forma mais enfática. Aí vai mexer com o governante. Os governantes estão interessados em nos apoiar? A maioria não, mas tem uma minoria que sim, nem tudo está perdido. Então, como nós vamos nos organizar com esses que ainda estão abertos para o diálogo, para conquistar essa educação ambiental de fato? Não só para as crianças desde lá do prezinho maternal e para também os mais velhos que também não tiveram oportunidade de ter essa educação ambiental. E que hoje eu vejo muita gente aí da terceira idade procurando informações para poder ajudar nessa área. Nosso caso é um deles, né? Até porque ciência, meio ambiente não é a nossa área, na minha área é humanidade, ele é matemática, mas a gente está aqui porque o meio ambiente é uma causa comum. E nós estamos preocupados com a nossa casa comum, que é o meio ambiente, que é o nosso planeta Terra. Perfeito. Obrigada. Aqui é a Pete. Obrigada. Boa noite a todos. Eu me chamo Renata, eu sou bióloga, moro aqui em Santo Antônio do Pinhal, minha família é daqui da cidade há muito tempo. A minha dúvida é sobre o projeto em si, né? Ao longo agora de 2024 e 2025, a ideia é fazer um plano participativo de educação ambiental, com metas, linhas de ação. E como vocês estão pensando em implementar esse plano? Como vai ser essa articulação com as prefeituras, com a iniciativa privada e até mesmo com a sociedade civil? Vocês já estão, enfim, né, como isso vai ser, vocês pensam em implementar? Essa é a minha dúvida. Perfeito, muito obrigada. Então, eu vou passar primeiro para o professor Pedro. O Alexandre já se colocou à disposição também para fazer uma fala. Caso alguém da mesa também queira se colocar, e depois a gente chega lá na Renata. Perguntas de vocês foram ótimas. Eu acho que justamente traz essa. Estou colado na boca. Então, vou falar mais alto. Eu acho que foi uma pergunta muito pertinente, questões muito pertinentes. E, de fato, não há uma receita. Não? O que há é uma realidade cada vez mais mutante. Não uma visão catastrofista, mas uma visão da corresponsabilização, da compreensão disso. Não tem receita. Não? Tem efetivamente a capacidade de sensibilização de um trabalho permanente que tem que estar colocado, porque educação ambiental, e qualquer um de nós pode ser, quiser chamar de educador ambiental, multiplicador de práticas sustentáveis, não? Porque muitas vezes aquele que diz que educador ambiental diz que só ele sabe o que fazer. Não, e de fato, a pergunta que vocês colocaram, que vocês sabem efetivamente multiplicar ideias, problemas, preocupações e até respostas. E é importante trazer isso, porque um dos desafios que nós temos, inclusive, enquanto trabalho que a gente faz, é ampliar cada vez mais os repertórios. Hoje, os repertórios não são apenas da fala, mas são das linguagens digitais, são das linguagens artísticas. De que maneira você pode incorporar as pessoas quando são músicos e trabalham por tema? Eu
doutor que trabalhou com esse tema, mexendo com música, compõe música associada ao meio ambiente, à água, por exemplo. Não? Então, existe uma multiplicidade de caminhos. Por isso eu digo, eu nunca dou receita. Eu trabalho com a ideia de que, para mim, o fundamental é as diferentes experiências nos permitem pensar na forma de articular a aprendizagem social, que é esse diálogo, ouvir os outros, avançar nessa discussão, mas, sem dúvida, trazer para as pessoas que é um momento muito crítico, no qual uma série de fenômenos se manifestaram altamente preocupantes e que deixam e que mostram também que a gestão pública tem que ser muito mais rigorosa, não pode permitir certas impunidades com relação ao desmatamento, à contaminação. Ou seja, nós temos que levar em conta em relação às questões que você colocou. De um lado, muitas vezes os pequenos agricultores estão acostumados ao que sempre faziam, mas tem que começar a dizer, olha, o que você está fazendo vai te prejudicar, vai ser pior para você, para a tua família, etc. E tal. Você está contaminando a água, você está eliminando a mata ciliar, você está reduzindo a possibilidade de absorção da água. Veja, o que aconteceu no Rio Grande do Sul é muito... Eu acho que tem que ser uma lição do desastre anunciado. Você retifica o rio e você tira a lógica básica de algo que existia desde sempre, que de repente, para melhorar a produção hidroelétrica ou qualquer coisa, você retira isso. Não? Você também, é importante dizer o seguinte, não precisamos dar espaço ao rio. O rio tem o seu caminho desenhado, você não pode perder isso. Tem que voltar a dar, tem que renaturalizar o rio, tem que repensar justamente isso que eu comentei, que é fundamental. Soluções baseadas na natureza não é que seja algo novo. Agora é um nome novo. É simplesmente voltar a fazer a coisa de maneira que possa recuperar justamente a palavra, que também vem das ciências biológicas e que agora é utilizada por todos, que é a resiliência. Que defender-se, não? Defender a sociedade dos fenômenos extremos. Os fenômenos extremos estão aí, pode vir a qualquer hora. E quando vem as cidades não estão preparadas, as grandes cidades, por exemplo, não estão preparadas para 200 milímetros de água. Não estão. E pode acontecer. Não é? Pode acontecer por falta de governança, como em parte foi em Porto Alegre, especificamente, mas o desastre que veio lá de cima de Santa Maria foi provocado principalmente pelo desmatamento, a perda de mata de palha, a perda de tudo aquilo que é fundamental para proteger-se de algo que também não estava programado, que são 500 milímetros de chuva em tão pouco tempo. Então, não tem receita, mas é preciso ser constante, permanente, chato, brigão, e trazer essa discussão. E tem aqui um vereador que espero que vai ser eleito, tenha um papel importante de interlocução e de mobilização junto ao seu pai. Porque, lamentavelmente, muitas vezes, não, as câmaras municipais são controladas pelos agentes econômicos que não querem deixar um mínimo espaço para algo que é de interesse público. E aí tem que lidar. Viu, Bruno? Frente muito. Obrigada, professor. Então, palestra do professor Pedro, interessante, tem muito conhecimento. Né? Vale a pena a gente ver e reler esses slides, porque muito do que foi perguntado aqui já está implícito nessas pranchas que ele trouxe. Vou trazer alguns sentimentos meus também, não são respostas, são sentimentos. Eu acho que não se faz educação ambiental sem a gente conhecer. Então, eu acho que, eu sempre falo isso, a árvore da frente da nossa casa, se forem cortar, a gente vai lá, se amarra com corrente, tá? Na Amazônia, corta uma cidade de São Paulo inteira por dia e ninguém faz nada. Né? Então, o que a gente conhece, o que a gente cria uma relação afetiva, a gente tem muito mais interesse em saber, entender
encontrar maneiras, procurar quais são as políticas públicas, né? Eu acho que tem algumas coisas que aqui na Mantiqueira, eu vou trazer os exemplos, por exemplo, aqui tem a questão do uso turístico da água, que talvez são poucos dos outros comitês de bacia que se preocupem com isso, e é um uso importante para a gente. Eu não sei, quase todos aqui, nem todos são daqui da região, mas, por exemplo, nós temos aqui em Santo Antônio do Pinhal 2 sumidouros, eu não sei se vocês sabem o que é isso, é um trecho que o rio entra, some, volta lá, 300, 400 metros na frente. É um fenômeno interessantíssimo, de um potencial turístico enorme. Ambos estão dentro de propriedades particulares, as pessoas não têm acesso. Então, Jordão tem um cânion, lógico, a Marina, o Diego que está aí conhecem, mas é fantástico, cara. Eu fui conhecer esse cânion com 40 anos. E super potencial turístico. Dificílimo acesso. Não só pela localização, mas ele está cercado. São Bento, Gonçalves, São Luís do Palatino, tem cachoeiras, tem outros usos, esportes na água e tal, né? Como é que a gente lida com isso? A maioria disso está dentro de propriedades particulares e cada vez mais sendo cercados para poucos. Eu não estou querendo discutir se está certo ou se está errado. Estou querendo discutir que é um bem comum, um bem importante, é um dos usos da água, é um dos prazeres da água, é um dos motivos para a gente querer preservar a água. Se a gente conhecer isso, certamente a gente vai ter muito mais vontade. Eu falo no outro, por exemplo, um dos prazeres de ir no outro é poder pôr o pé na água. São poucos rios hoje que a gente pode sentar e pôr o pé na água e sentir a água, a energia, a temperatura, tudo isso, né? Então, essa vivência, eu arrisco dizer, pega as crianças das escolas hoje, quantas já fizeram isso? Esse exercício de pôr o pé na água. Então, essa é uma forma de sensibilizar, né? Uma coisa é você falar, a água está suja, não sei o que e tal. Para as crianças, quando eu trabalhei com educação ambiental, o rio é algo para se jogar sujeira, não é algo para se relacionar. Tanto é que as cidades, em geral, são feitas de costas para o rio. Entendeu? Então, a partir do momento que a gente passa a ter uma outra relação, que aquilo representa um outro uso, que aquilo passa a fazer parte da gente, da nossa vida, a gente entende de uma forma muito diferente. Então, acho que a educação ambiental é isso. E daí, trazendo para essa questão da Mantiqueira, né, dentro do que foi falado, né, os novos caminhos, né, e daí aproveito para dizer que na Mantiqueira também, as trilhas também têm uma importância enorme. As trilhas são parte enorme da história da Mantiqueira, né, do motivo da cidade, do motivo em que as pessoas vieram para cá, até antes mesmo dos canais do ouro, os indígenas já vieram esse propósito. Mas a gente tem aqui a questão dos serviços ecossistêmicos, né? A Extrema, que está aqui do lado, foi quem iniciou e deu exemplo disso para o Brasil. Isso era uma coisa muito distante para a gente, então, que o casal que São Luís mencionou, né? Como fazer para a pessoa querer preservar a mata, querer preservar, não querer... A mata tem que valer mais do que ele pôr gato na mata. Ela tem que valer mais em pé do que deitado. Como fazer isso? Isso é um desafio. Parecia, há alguns anos, quando eu comecei nesse negócio, parecia algo quase impossível. Daí veio o Extrema, aqui do lado, na Mantiqueira, vizinha nossa, e mostrou para o Brasil que é possível. Ela já está bem mais adiantada que a gente. E passou a pagar um aluguel, um arrendo, para o cara que tinha nascente no entorno, a preço de arrendo de pasto, e custeou o reflorestamento dessas nascentes. E paga mensalmente ou anualmente um arrendo. Isso virou uma política interessante. Naquele caso, para recursos hídricos para nascentes. Hoje tem diversos outros serviços já sendo pagos. Não é um negócio ainda simples, mas já existe. Eu acho que essa é uma tendência enorme da gente ter esse valor das coisas. Eu acho que o turismo tem esse potencial,
eu acredito nisso, trabalho com isso hoje, de agregar valor com o turismo em propriedades, como alternativa a empreendimentos imobiliários, por exemplo. Né? Então, quando a gente consegue encontrar uma forma em que o uso econômico da propriedade, através da preservação, passa a valer mais do que da destruição ou do uso não racional, a pessoa opta naturalmente por isso aí. Não é fácil, gente, mas é o mundo de hoje, é a nova realidade do mundo. Né? A gente está nesse mundo, a gente tem que encontrar junto essa maneira, porque a gente não tem uma resposta. Acho que a gente tem várias perguntas, mas a gente já tem perguntas. O que é uma boa, porque há um tempo atrás a gente não tinha nem coragem de perguntar, porque a gente não achava que teria uma resposta. Agora a gente tem começado a encontrar respostas, né? Já temos alguns exemplos, já tem coisas para correr atrás. Aqui na Mantiqueira já tem projetos com pagamento por crédito carbono, já tem outros projetos de preservação em andamento muito interessantes, muito interessantes, né? Que eu acho que vale a pena a gente prestar atenção, porque é a maneira que eu acho que a gente vai encontrar. E, para tudo isso, presta atenção nas crianças, porque a relação das crianças hoje, ainda mais com a tecnologia, com a natureza, está cada vez mais distante. E se essas crianças não se relacionarem, e talvez nós aqui, ou pelo menos a minha geração, nós não tínhamos celular, não tínhamos internet, tá? Nós convivíamos, a infância foi regada à natureza aqui na Mantiqueira, para quem viveu aqui. Então, o entender os processos naturais, para a gente entender essa questão da resiliência, a questão de como, através dos processos naturais, a água caminha, ela absorve. Quem brincou com a natureza, quem brincou na natureza, tem mais facilidade de perceber. As crianças hoje não convivendo com a natureza é uma dificuldade. E o convívio é nessas pequenas coisas, cara. Brincar com o barro, pôr o pé na água, sei lá, um balanço na árvore, né? Algumas coisas assim, subir na árvore, algumas coisas que eu acho que a gente precisa, faz parte do repensar hoje para onde a gente está indo, né? E se a gente não repensar desde daí, a gente não vai encontrar caminhos em consonância com a natureza, porque a gente nem sabe o que é isso, né? Obrigada, Alexandre. Renata, acho que eu vou conectar aqui com a fala do Alexandre, que o primeiro ponto, acho, para a gente pensar nessa implementação, está sendo conhecer o território, né? Então, a gente tem feito diversas iniciativas, como rodas de conversas e oficinas nos 3 municípios, para ouvir da comunidade, né, esses potenciais e esses desafios que as pessoas encontram vivenciando, né, vivendo aqui na Serra da Mantiqueira, vivendo nesses 3 municípios. E a partir disso, a gente faz, então, essa proposição de ações que vão compor esse plano que depois precisa ser implementado, né? Uma das coisas que me vem em mente, que é o destaque desse curso, é a criação de um coletivo de educadores ambientais, ou de pessoas engajadas, ou que a gente não se prenda a rótulos, né, professor? E a nossa intenção é que essas pessoas nas quais nós nos inserimos, né, enquanto pessoas aqui do território também, é que a gente possa levar isso adiante, não só entregando para o comitê, né? O comitê vai ter um produto final, e vai poder também, a partir dessas iniciativas, continuar captando, né, implementando, a partir dos recursos do FEIDRO, como o professor trouxe, né, que tem sido esse fundo que pode promover espaços de diálogo, né, de ações transformadoras no território, as ações que foram construídas. Mas o comitê não vai fazer isso sozinho, enquanto instituição, porque, como o professor trouxe para nós, são as pessoas no dia a dia, de forma participativa, né, com responsabilidade, que tornam as coisas reais. Então, para eu não responder isso sozinha para você, eu vou pedir para o Bruno, enquanto cursista também, desse curso de extensão que o projeto está fazendo, para ele trazer o olhar dele com relação a isso,
e para a Marina, que também faz parte da nossa equipe. Pode ser? Eu vou até, antes de dar minha opinião sobre como implementar, eu vou falar, acho que mais um assunto que a gente estava comentando durante os nossos encontros, acho que alguns cursistas, a gente estava falando da preocupação do solo, né? Que a gente precisa ter uma atenção especial, né? O plano diretor que seja consciente com a realidade dos municípios, porque a gente não sabe qual é a disponibilidade hídrica que a gente tem também. Isso vai de encontro, acho que foi a Marta até que comentou um dia sobre diversos poços sendo abertos sem outorga, de maneira desenfreada. Então, a gente precisa ter um olhar crítico, um olhar bem criterioso em relação ao ordenamento do solo. A gente acompanha, a gente sabe que tem diversas ocupações individuais, a ocupação está vendo uma velocidade muito maior com a pandemia também. Então, eu acrescentaria esse assunto que está relacionado à questão da segurança hídrica para a gente, a disponibilidade da água. E em relação à implementação, o que a Kelly falou, a gente está criando um grupo, né, primeiramente. A gente está querendo conhecer, né? A gente está unindo conhecimento de pessoas que estão vindo agora, que estão vindo de fora, conhecimento de pessoas que estão aqui, conhecendo a cultura, como as pessoas pensam. Algumas formas de pensar já não se devem mais pensar, vão ter que mudar. E eu sou adepto da comunicação não violenta, da forma de você tentar chegar e entender por que a pessoa pensa daquele jeito, tentar se colocar no lugar dela, se colocar numa situação que ela imagina por que ela faz aquilo que talvez seja tão interessante, antes de chegar em torno. Acho que a gente chega num espaço, primeiro você conhece, primeiro você entende como a pessoa cresceu, como ela viveu e por que ela aprendeu a fazer daquela forma. Aí sim a gente traz isso pra gente, não, vamos aprender também com ela, a gente vai aprender com todo mundo, a gente vai ter que ouvir, porque a gente tem, às vezes, a mania de chegar com a solução pronta, mas não sabe que o problema, às vezes, não era aquilo. Então, acho que esse diálogo a gente vai ter que ter, formar esse coletivo vai ser importante, porque você vai ter o material pronto lá com o comitê de bacias, mas você vai precisar de mobilização para chegar nos órgãos públicos, para chegar na gestão pública. Não, a gente precisa levar isso adiante. O produto está aqui e a gente vai levar adiante. Então, a gente vai ganhar força com nós aqui, participando do curso, mas principalmente com a sociedade civil. Eu gostaria de comentar rapidinho sobre a questão da educação ambiental, porque é algo que eu também trabalho há algum tempo, e a princípio eu vejo como é um desafio, né? Já me perguntei muito isso em diversas situações, como ter uma educação ambiental efetiva. E eu acho que o importante é quando a gente tem um diálogo com alguém que realmente tem uma realidade, um pensamento diferente. É diferente entre nós, aqui que temos um consenso, a gente pode ter um debate rico, mas é muito interessante quando você vai debater com alguém que tem uma outra visão, né? E eu sigo muito, por exemplo, a linha que o Alexandre falou, que é aquela frase pronta do conhecer para preservar, certo? Então, tem várias situações. Por exemplo, você quer levar a educação ambiental para um lugar mais pobre, um lugar que tem várias dificuldades. Então, um exemplo, mas é muito difícil essas pessoas quererem ouvir ou ter uma atitude, sendo que o problema delas é outro, né? Ela, às vezes, não está preocupada com o esgoto próximo de casa, porque dentro de casa tem muitos mais desafios, né? Então, isso é uma questão importante da gente perceber com quem que a gente está falando. E a questão do conhecer para preservar, eu já tive essa experiência de poder falar com alguém, tentar mostrar uma ideia, e essa pessoa não ter o acesso ou a noção. Por exemplo, tem pessoas que nunca foram numa nascente, viram uma nascente nascendo, o rio correndo transparente. Então, assim, se eu for lá e tiver a oportunidade, é uma coisa que dá muito trabalho, a gente tem que ter muita vontade, a gente tá, né, muita força, a união também coletiva vai nos ajudar muito, mas é algo que a gente precisa acreditar
para você ter a oportunidade de mostrar para essa pessoa, né? Até o exemplo que o casal deu, de repente você mostrar um problema também. Olha, é aquela conscientização, olha o que isso pode trazer para sua vida, né? Sem né, aquela coisa da catástrofe, mas a questão da saúde, né? Coisas reais, o câncer, o agrotóxico em diversos contextos, né? Então, poder mostrar os problemas e sempre através do diálogo, né? A primeira parte que a gente tenta fazer é o diálogo, é a conversa, e dependendo da situação e do caso, a gente tem as ferramentas da legislação, os órgãos, as instituições, né, que estão aí para nos ajudar. Se a gente parar para pensar, a legislação ambiental do Brasil é maravilhosa. Hoje a gente, até a questão, por exemplo, do ESG. O ESG está aí, mas o nosso licenciamento ambiental lá de trás já considerava o social, a gestão, o meio físico. Então, é uma forma nova de ver as coisas, né? Então, a gente já tem muitas ferramentas. Até o próprio projeto, a gente está fazendo um diagnóstico, que a gente está levantando as políticas públicas dos municípios, né? Campos do Jordão tem uma política de educação ambiental. Isso, acho que as pessoas da própria área não sabem, né? E uma outra coisa que eu vejo, uma realidade, que é a questão da participação da sociedade civil. Hoje, a gente está acostumado com o prefeito, o vereador, a empresa tal. Cada um tem, sim, a sua responsabilidade. Só que nós, como cidadãos, a gente não está vendo o nosso dever, né? Então, não adianta a gente ter uma política linda, um palestrante maravilhoso, se as pessoas não estão para ouvir. Então, a gente tem muito trabalho do convencimento. E às vezes que eu obtive sucesso foi quando eu conversei com uma pessoa de cada vez e fui entendendo. Isso dá trabalho. Você, por exemplo, quer mobilizar as pessoas para vir assistir a palestra hoje. É algo que você tem que conversar, tá todo mundo com pouco tempo, todo mundo correndo, né? E parece que a gente está num momento da sociedade muito egoísta também. Os especialistas falam muito nisso, né? Então as pessoas acabam olhando só para si, para sua rede social, para o seu celular, e a gente está faltando movimentos coletivos, né? E uma outra questão também que eu gosto de observar, no último Fórum Econômico, entre os riscos mundiais lá que a gente tem da humanidade, a gente tem a desinformação. Ela aparece lá em cima, juntamente, tão igual quanto os problemas de mudanças climáticas, que são tão óbvios, e é um risco tão grande para o planeta. Então, a gente tem que saber também usar isso ao nosso favor, né? A gente tem a comunicação ampliada. Hoje não é aquela coisa de todo mundo depender de uma TV maior, uma rádio mais famosa. A gente tem as redes sociais, que é um espaço, né? Eu acho que a gente tem que saber usar disso e tomar muito cuidado com a informação. Não querendo falar de política, mas já falando no sentido que é um lugar que a gente consegue enxergar melhor a polarização. A polarização é algo também que está sendo apontado como algo crescente. Então, isso é difícil. Tem duas pessoas dialogando que não querem se abrir, ouvir o outro, né? E a questão, eu acho que é ouvir. Até o Bruno falou essa questão de entender o problema real, porque uma pessoa age daquela forma, né? Então, a gente não sabe mais ouvir. Hoje é uma disputa de quem quer falar mais, né? E uma outra coisa que eu queria colocar da educação ambiental, que foi até parte do meu processo do mestrado, a gente trabalha com educação ambiental, mas a questão até técnica de ler e entender um pouquinho mais, uma coisa que me marcou muito foram as 3 macro tendências de educação ambiental que a gente tem. Elas são bem interessantes, porque a gente tem a conservacionista, a pragmática e a educação ambiental crítica. Então, a educação ambiental crítica, até falo para vocês pesquisarem um pouquinho depois, ela é muito interessante, porque, na minha visão, ela é uma educação ambiental efetiva, né, que ela vai cutucar lá em cima do problema para a gente chegar numa solução. Porque, às vezes, vou dar um exemplo, eu faço uma trilha com um turista, sensibilizo ele realmente fica sensibilizado com aquilo, não que não seja importante, mas qual o poder de abrangência que aquela pessoa vai ter para mudar o meio ambiente? É claro que depende de cada um de nós, mas, às vezes, se eu for num problema maior, né, se eu me preocupar de uma forma, nossa, tem um lixão da cidade, né, ou o meu resíduo de casa. Então, às vezes, a gente ampliar o olhar e cutucar onde realmente está o problema. Uma questão, por exemplo, do poder de consumo que a gente tem. A gente tem um poder de consumo imenso, que a gente não se organiza e não usa. E as empresas, o mercado, a indústria, né, que é algo que traz diversos problemas de saúde, que é um ciclo muito grande, a gente não utiliza. É só um exemplo, né? Então, acho que a gente tem que pensar nisso. E sobre o projeto, né? A questão da implementação também é um grande desafio, né, Renata? Com certeza.
A gente está unindo aqui nesse território os principais atores, as pessoas interessadas, né? Eu acredito muito, como a Kelly falou, que o coletivo ele seja uma parte muito importante, porque o comitê ele vai receber um plano de educação ambiental. Eu acredito, pelo menos que eu tenho informação, o comitê não tem desenvolvido tantos projetos de educação ambiental, né? É um dos primeiros ou dos poucos, então é um tesouro para essa região, para o momento que a gente vive. Ele vai estar ali escrito lindo, está tentando ser da melhor forma, a forma participativa que é importante. Mas a questão da implementação, eu acho que é a comunidade envolvida, né, os membros do comitê. Eu já acompanhei um pouco quem está ali dentro, quem está vivendo, e esses educadores ambientais estarem trabalhando e ter participado desse processo, para poder olhar lá e falar, nossa, mas eu ajudei a construir aquilo, né? Então, ao longo do processo, eu ganhei algum conhecimento que vai me ajudar na implementação. Então, a gente acredita nessa força mesmo da sociedade civil junto com o Comitê de Bacias, né? E é isso que a gente está fazendo aqui hoje para a gente buscar esse resultado. Eu vou passar para o professor Pedro, mas antes eu vou trazer mais uma questão. Conversando com o Alexandre outro dia, e hoje ele também trouxe isso na fala inicial dele, o FEIDRO, de modo geral, tem um desafio para conseguir os projetos, né, aprovados e desenvolvidos com recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos. Tem um desafio para a gente conseguir mensurar essa implementação, se ela está sendo efetiva ou não. Então, um dos desafios que a gente tem é de criar indicadores factíveis, né? Ações que a gente consiga, de fato, implementar para a gente poder compreender que esse processo ele é valioso e ele rende frutos para que a gente possa continuar e para que esse plano não fique guardado na gaveta. Então, para que a gente comece a pensar nessas ações, na sua implementação de fato e no que a gente tem força para fazer juntos, porque a gente pode fazer muita coisa juntos, né? Professor. Queria aproveitar para dar continuidade ao que você está falando dos indicadores, porque, de fato, nós precisamos valorizar cada vez mais as boas práticas. Então, o Alexandre mencionou o caso do PSA, do Serviço de Ecossistema. Não é algo tão óbvio falar para as pessoas do serviço de ecossistema, já é, per se, um termo complicado. Mas é para mostrar que você tem uma dimensão social, cultural, econômica, que não é só econômica, porque ela é cultural. E também que os serviços ecossistêmicos, se for a remuneração muito pequena, o agricultor não vai se interessar. Então, também você não pode fazer uma falsa argumentação se isso não acontece. Por outro lado, eu acho que tem uma questão aqui, aproveitar o Bruno aqui do lado, é o desafio da continuidade das políticas públicas. Porque esse, do meu ponto de vista, é um dos componentes mais grave da cultura política brasileira. Esse, para mim, é o grande problema. Ou seja, cada prefeito que inventar a roda. E as boas práticas, se bem sucedidas, tem que continuar. E para isso os indicadores são muito importantes. Não? Isso que você estava colocando, Marina. Inclusive, porque também, ao falarmos de protagonismo, e temos que valorizar, é a cocriação. O fortalecimento da cocriação. E que essa cocriação já possa começar a acontecer desde o banco escolar. Porque é um pouco isso, a sensação de que você é protagonista e que suas ideias são reconhecidas. E isso que o Alexandre mencionou, essa questão geracional, não da questão de botar o pé no barro, que a mãe não se preocupa, não? Ou seja, que o pai não se preocupe, porque é parte desse aprendizado, botar o pé na lama, que isso não é algo que vai fazer a criança ficar doente, não? A criança fica doente quando vai pegar esquistossomose por falta de saneamento, não? Isso aí sim, efetivamente. Então eu vejo assim que, por isso que eu digo a palavra, ninguém é dono da educação ambiental. Se alguém chega ali que tem a receita, não acredite muito, não? Porque de fato, eu acho que o grande desafio é que cada um, a partir da sua evidência própria,
tem uma forma de pensar como ele pode ser um multiplicador de boas práticas, de boas ideias, não? Eu acho que, claro, se a gente pensa em termos globais, há uma experiência que tem sido importante, que são os ODS, não? Mostrar que os objetivos de desenvolvimento sustentável, ao fim e ao cabo, não foi uma invenção burocrática, foi colegiado de milhares de pessoas. E é um esforço muito grande de certa forma, colocar os ODS associados à meta, porque aí a gente se frustra, não? Principalmente quando o governo é negacionista. Então, ele precisa existir per se, porque ele ajuda a fazer algo que é fundamental, que é entender os nexos, as relações que se estabelecem. Por isso que tem os 16 ODS e agora vai se incorporar mais um que tem a ver com etnia, não? Que é um tema muito importante. Então, é interessante ver a inventividade humana é ilimitada, para o bem e para o mal. E a gente tem que estar apostando muito justamente nessas respostas de todos aqueles que fazem, que desenvolvem essas atividades de educação ambiental. Eu estou ouvindo de uma maneira ou outra, seja em termos universitários ou em termos de sociedade civil, mas uma questão é um trabalho de formiguinha, sim. É um trabalho de formiguinha. E aí a grande questão também é que esses projetos, eles têm data fechada para acabar. E aí a burocracia muitas vezes está mais preocupada em saber se você gastou bem o dinheiro ou se você teve resultados. E aí o desafio, quem vai poder dar a continuidade é uma sociedade civil organizada, independente dos financiamentos. Neste momento, ele é fundamental. Eu digo isso porque eu coordeno um projeto de pesquisa há 30 anos. E eu sempre tento pensar, nossa, esse projeto acabou, agora tenho que inventar outro, não? E é um pouco, digamos, muitas vezes os ciclos, academicamente, claro, é diferente, mas em termos de sociedade, é a sociedade que tem que se mobilizar e tem que estar presente com sua agenda que independe de quem está à frente do governo, não? E, por outro lado, tem um lado muito predatório, que é a disputa política entre prefeituras, que impedem também ações mais coletivas, mais conjuntas, consorciamentos. Hoje, para mim, o tema dos resíduos está fundamentalmente associado ao consorciamento entre municípios, claramente colocado, não? Então, temos certos temas que são muito fortes. Água é isso, já tem o comitê, mas muitas vezes o comitê também, quando não a sociedade civil tem dificuldade de participar, fica muito na mão de uma visão tecnocrática, e isso também é uma limitação. Então, tudo isso está muito associado a dizer o seguinte: vocês estão aqui, vocês têm que estar cada vez mais presentes, precisamos muito dos jovens, eu aposto muito nos jovens, eu acho que hoje, em termos do clima, os jovens estão dando a lição, estão cutucando, estão cortando os adultos e as outras gerações contra a parede, contra a corda, como se diz no boxe, não? Estão encostando contra a parede, e a gente está vendo trabalhos fantásticos dos jovens de comunidade, de jovens mobilizados. Claro, existem alguns exemplos, como a da Greta Thunberg, do Norte e tal, mas vamos trazer cada vez mais as nossas lideranças jovens indígenas, como a Chai Suyi e tantos outros, que são lideranças que dão exemplo e mostram a importância que tem justamente o trabalho dos jovens. Eu aposto demais, e essa liderança, essas organizações são organizações sem tutela, que nascem a partir da sua percepção de que, se eles não se mobilizam, vai ser muito pior para eles, né? Então, eu sempre quero insistir demais. Organizar-se socialmente não passa necessariamente por uma questão ideológica. Claro, quando há negacionismo, você tem que enfrentar. Quando você tem uma visão restritiva, repressora, você tem que se organizar. Quando você está vendo que se está negando certos temas e certas questões que têm que ser mostradas porque elas estão fazendo mal à sociedade, você tem que se organizar. E por isso que é tão importante fortalecer a comunidade de prática.
E a comunidade prática se fortalece na medida que o conhecimento é cada vez mais compartilhado. Não? É isso, eu tenho receita de coisa nenhuma, tenho minha vida própria, sei como cuidar da minha família, fazer as coisas, e eu tento compartilhar o meu conhecimento em sala de aula, e, enfim, em atividades como essa, mas não é porque sejam receitas diárias. Pessoal, quando a prosa está boa, o tempo passa rápido. E aí eu vou trazer duas observações. Uma é um convite que o professor acabou de fazer, que é: precisamos continuar nos encontrando. Então, teremos outros encontros, inclusive outros diálogos. Depois a Hannah vai compartilhar isso conosco. E a Marina trouxe um ponto que é: precisamos aprender a ouvir. A partir de tudo que foi compartilhado hoje pelos nossos colegas, antes de nós fecharmos a nossa mesa, há algo que ainda não foi contemplado? Às vezes a gente quer muito fazer uma pergunta. Mas será que essa pergunta já foi respondida? Alguém ainda precisa trazer alguma coisa? Quer trazer alguma coisa para essa noite? Estamos bem? Sobre a política do bem viver. O que a equipe acha da política do bem viver? Valoriza um pouco do conhecimento dos ancestrais e o verdadeiro desenvolvimento sustentável. O verdadeiro. Deu para ouvir? Eu acho que esse é um tema que está se introduzindo para a sociedade ocidental. Eu acho não, é isso que está acontecendo. Ou seja, nós temos agora um reconhecimento de que o Ailton Krenak, as ideias dele têm um lugar agora na Academia Brasileira de Letras, independente do que é a Academia Brasileira de Letras e tal, mas é um reconhecimento. Mas é um reconhecimento que está começando a acontecer e que em outros países, principalmente no país de Andina, com Pachamama, com todo esse reconhecimento da importância, nós temos que olhar isso desde uma perspectiva que há muito para se aprender e justamente que esse bom viver tem a ver justamente com a questão do cuidado, não? Com o cuidado, ou seja, o Leonardo Boff já fala sobre isso da nossa casa comum, até o Papa fala sobre isso, não? Então é importante destacar que não é agora que virou moda, não? Tem um tempo que agora meio ambiente é moda. Se você não cuida do meio ambiente, a sociedade desaparece, não, literalmente. Então, também mudança climática é moda, não, porque é uma moda destrutiva, não? Então, também não é isso. Então, olhar sem também cair no fetiche sobre o bem viver, porque somos uma sociedade ocidental que também não adianta querer, de repente, incorporar certo tipo de argumento que muitas vezes não fazem parte. Não estou questionando, mas estou dizendo o desafio. Eu acho que o falar do bem viver é muito importante, é muito oportuno. Ele está na cultura budista, está na cultura islâmica, está em cultura, e aqui está na cultura, digamos, das comunidades originárias, que obviamente foram solapadas pelos conquistadores. Mas, sem dúvida, eu vejo que a gente tem tudo a escutar sobre isso, não? E é muito importante. E um livro, por exemplo, que é muito fácil acesso, não? Ou seja, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak, é um livro gostoso de ler, que inclusive para ler para os jovens, não? Ou também o conhecimento ancestral, que é o outro trabalho do Ailton, não? Que o Ailton já foi ele morou muito tempo em São Paulo. Eu conheci ele na década de 80, não? Então, mas ele se tornou mais reconhecido mais recentemente, mas na Constituinte 88 ele se pintou de preto para trazer a importância das comunidades originárias. E aí você tem os trabalhos fantásticos do David Copenhague, dos Palíguas, dos Caiovás, de todas essas comunidades. Tem muita literatura, tem muita filmografia hoje também, que nos ajuda a pensar um pouco essas coisas. E uma delas, aproveitar do bem viver, é cuidar dos rios, que isso que é fundamental, que não é só no Brasil, na Nova Zelândia, na Austrália, na Índia, em tantos lugares. Então,
Eu sempre acho que a gente tem a aprender, mas também não vir com a ideia que isso pode ser transplantado, mas tem que ser entendido aquilo que tem o espaço real para ser incorporado. Bem rápido, né? Mas tem aqui, isso aí me remeteu a uma questão importante daqui da região. Em vários momentos, a Mantiqueira teve essa relação com o bem viver. Especialmente na época da cura da tuberculose. Então, o motivo de vir para cá em busca da cura, num instante em que não existia antibiótico, era o clima e as águas, né? A gente tem diversas análises de águas na época. Na época eram instâncias hidrominerais, com análise de águas com fatores medicinais, né? Todo o roteiro das águas aqui, São Paulo, Minas, se você pega todos esses municípios, todos eles existiam análises oficiais das águas, das qualidades medicinais das águas, né? Só quase quem manteve isso foi São Lourenço, né? Nós estamos de uma plantação de uma água da Nestlé que hoje pertence a Unal. Então, é interessante a gente perceber esse bem viver. E agora vem um novo momento que eu acho que o turismo é um bem viver que faz bem à natureza, faz bem à saúde. A gente tem um movimento muito forte vindo para a Mantiqueira, prestem atenção nisso, que são os movimentos de cura, né? Seja por terapias, a gente tem uma série de terapias, inclusive de banho de floresta, entendeu? Isso tem acontecido, se pessoas seriamente trabalhando com isso aqui na região, terapia do som, são formas de bem viver. E eu traria para um outro ponto, que é uma coisa que a gente faz aqui no dia a dia de quem vive aqui, que é o pôr do sol. A gente tem uma vantagem aqui em Campos do Jordão, talvez mais aqui em Santa Catarina também, o pôr do sol com a pedra do baú no fundo. E isso traz um bem-estar tremendo, né? E é uma das práticas que eu acho que as pessoas têm que fazer, voltar a fazer, que é contato com a natureza, né? Então, eu acho que o bem viver está muito relacionado ao contato com a natureza. E contato com a natureza é perceber educação ambiental, né? De várias formas. Então, em cada instante desse, a gente perceber que na educação dá para trazer os prazeres do bem viver, que fazem bem ao corpo, à mente, à alma, né? A gente consegue, inclusive fazendo educação ambiental, prazer na vida. Muito legal isso que o Alexandre falou. A gente pratica o bem viver aqui na Mantiqueira, eu acredito muito nisso, que é essa questão desse privilégio de poder contemplar nossas águas transparentes, nossa floresta de araucária. Eu sempre gosto de estar falando da floresta da araucária porque ela está muito ameaçada, né? Diante dos nossos olhos, eu penso nisso todo dia, e a gente tem cerca de 1% dessa floresta nativa hoje, né? E o que nós aqui estamos fazendo para isso, né? Além do poder público, além das políticas. E esse bem viver, ele é muito praticado aqui na Mantiqueira. E eu acredito que a questão, eu estou vendo a Neuza ali, uma mulher que eu admiro muito. A Neuza, ela tem muitos conhecimentos, né, dos povos puris, né? Ela é ascendente de povo puri. E eu acredito que esse bem viver também, eu volto novamente à escuta, né? Tem uma frase que eu gosto muito que fala: povo que não conhece a sua história tende a repeti-la, né? Então, a gente tem muito para aprender, né, com as outras gerações, com os nossos ancestrais. E toda vez que eu converso com a Neuza, ela dá uma palavra para a gente. É algo muito inspirador. Eu acredito muito na questão das questões de inspirar-se, né? Eu vou até dar um exemplo rápido. A gente fazia uma ação lá no Rio, dentro do Parque Estadual Campos do Jordão, que era de limpar o rio todo ano, né? A limpeza das águas, a gente fazia um mutirão e a gente limpava o rio. Eu atuo na área ambiental há um tempo, eu trabalhava lá limpando o rio com o pessoal. Só que o ser humano, eu acho que a gente tem que relembrar as coisas. Eu limpava, fazia parte do mutirão e eu ficava super chocada, por exemplo, com isopor.
Nosso isopor, ele desfaz, você não consegue arrancar ele do rio, ele vira no meio da terra, e assim, é uma coisa horrível. E toda vez que eu fazia essa limpeza, eu falava, gente, eu nunca mais vou comprar nada com isopor. Só que depois passava o tempo, eu ia esquecendo um pouquinho. Aí quando eu estava lá de novo, eu falava, nossa, gente, a gente tem que cuidar disso. Então eu acredito que a gente precisa praticar e reciclar as coisas da vida, né? Os bem-viveres, as ações de educação ambiental. Então, eu acho que o viver, o estar presente, é a melhor forma da gente despertar dentro de nós. E é isso que eu queria falar um pouquinho para vocês. E até, se for possível, a Neuza fazer uma fala para a gente. Que provocativa, né, Neuza? Que ela é uma mulher muito sábia e ela traz muito conhecimento da nossa floresta, dos nossos povos originários. É maravilhoso. Eu quero super agradecer essa última pergunta, porque faz a gente caminhar para o final dessa mesa numa energia ótima e necessária. Neuza, você quer dar uma palavra para nós? Tudo bem. Então, pessoal, eu vou pedir para cada um das pessoas aqui da nossa mesa fazer uma fala final, né? O que quiser trazer para esse último momento. E depois a gente vai chamar a Hannah de volta aqui para o papo. Alguém gostaria de começar? Eu vou começar e já vou pegar o gancho da fala do Bem Viver, porque no último encontro a Neuza falou tantas coisas bonitas, né? E a forma como ela falou, para muitos que são nascidos e criados aqui, ainda tiveram muito contato com a cultura, né? O conhecimento empírico, né? O conhecimento ali que foi passado de geração para geração, que não foi ensinado nas escolas. Eu encerro, acho que a minha fala, nisso também, é o ouvir, que a gente está sempre aqui, ó, acho que foi repetido centenas de vezes aqui, é ouvir. Ouvir os povos, ouvir as pessoas, porque às vezes o maior conhecimento, ele não está em nenhuma faculdade, ele não está em nenhuma universidade. O maior conhecimento está nas pessoas, está nos povos, está na região. Então, ele está aqui, está no meio ambiente. Então, a gente tem que parar e escutar, ver onde que a água está subindo, né, Neuza? Onde que a água nasce, prestar atenção. Então, a gente tem que prestar atenção, ouvir, sentir, que a gente vai começar a encontrar as respostas. Queria agradecer muito a oportunidade de poder compartilhar com vocês, o convite também de conhecer vocês, de ouvir e perceber também o quanto que vocês têm uma potência aqui para fortalecer cada vez mais uma agenda e uma articulação social para proteger a Mantiqueira, com tantas oportunidades que existem ao mesmo tempo, dizer não às coisas que realmente vão fazer mal à Mantiqueira, promover cada vez mais um turismo sustentável, que é fundamental, fortalecer os sistemas agroflorestais, estimular cada vez mais tudo aquilo que vai proteger o bem comum, que é a natureza. Eu queria também agradecer a oportunidade, eu achei muito bacana. Tem vários outros, né, teatros, oportunidades das pessoas conversarem a respeito. Eu pudesse deixar um conselho de permitam-se, apaixonem-se pela Mantiqueira, porque ela é apaixonante. Quanto mais a gente conhece, mais a gente vai entendendo. E dentro disso eu aproveito de fazer duas propagandas de coisas que são meio paixões. Então a gente faz um passeio, um walking tour histórico lá em Campos do Jordão, Marina já foi aqui. Pelo Jaguaribe é interessante para quem quer conhecer a história da Mantiqueira. A gente não fala só de Campos do Jordão, fala um pouco de Campos do Jordão, mas fala da história da ocupação da Mantiqueira. Dura mais ou menos em torno de 2 horas. A gente tem isso lá no Instagram da empresa agroambiental, tem lá algumas informações a respeito. E a outra tem um projeto que eu participo em Campos do Jordão, que chama Campos do Jordão 150 mais 15. Eu faço uma propaganda e peço para que todos conheçam, né, um trabalho voluntário, de paixão e de tentar engajamento da população para ações em prol da melhoria e do resgate histórico da cidade.
Então, é uma felicidade de dividir com vocês aqui, e acho que tem a ver com um pouco disso que a gente está falando. Eu gostaria de agradecer também, gente, da gente estar aqui reunido, de estar aqui com vocês, essa oportunidade de fala. Eu gostaria de convidar vocês, para quem não assistiu, né, um documentário que eu fiz que chama Amantequer, o berço das águas jordanenses. Ele está no YouTube e ele vai um pouquinho da linha que o Alexandre falou, que é o que eu queria dizer um pouquinho para vocês, essa questão do permita-se apaixonar-se. Porque mesmo eu estar trabalhando na área ambiental, ter me formado como gestora ambiental, eu tive essa oportunidade de observar a natureza ao meu redor e me apaixonar pelas nossas águas. E eu acho que é a receita perfeita da questão do trabalho, de você trabalhar com algo que você é apaixonado. E hoje, devido a diversas coisas, a gente não tem tempo para parar, observar. Por exemplo, o Alexandre citou o banho de floresta. Eu já trabalhei com banho de floresta, hoje eu faço algumas guiadas lá no hotel. E é algo assim incrível no sentido de vamos nos permitir reconhecer o ambiente que a gente faz parte, porque o ser humano, acho que a gente perdeu um pouco a noção que a gente faz parte de todo esse contexto. Parece que a gente está alheio, a gente está muito superior à natureza, né? E a gente que é ambientalista de uma forma geral, né, a gente tem a oportunidade de estar trabalhando com algo que é encantador, né? De perceber uma árvore, de perceber a vida, de perceber os animais, o equilíbrio do ecossistema. E isso é o que nos encanta, nos apaixona e é o que me move, né? E é esse convite que eu faço para vocês, da gente observar o som das águas, da gente observar o som da fauna, para esse lugar tão rico que nós moramos, o pessoal de São Luís, Gonçalves também são regiões muito ricas. E eu acredito que a gente teve força, porque é uma caminhada, é um trabalho de formiguinha. A gente tem que se unir e ter esse ideal mais forte, que é a paixão pela natureza. E muito obrigada pela oportunidade. Pessoal, então acho que para a gente fechar essa roda, só quero compartilhar com vocês o quanto me surpreendeu o caminho que a gente percorreu juntos. Porque a nossa conversa ela foi para o bem viver, ela foi para uma conexão, ela foi para uma sensibilização, ela foi para o fazer juntos. E eu estava aqui antes pensando assim, nossa, vamos falar sobre todas as questões técnicas e o saneamento e de fato a gente foi para o que é o mais importante. Então eu agradeço a cooperação de vocês com o nosso tempo coletivo, a cooperação de todos que estão aqui. Eu agradeço e vou pedir para a gente, então, retornar aos nossos lugares e vou devolver a palavra para a Ana.